Fala pessoal, bem-vindo aí de volta, tá? 2 dias aí sem gravar, mas porque, poxa, eu fiquei bem atarefado aqui, tá? Mas vamos lá, o importante é a gente não parar, tá? A gente vem falando sobre coleções, falamos sobre arrays, list, multiple list, e agora vamos falar sobre set, tá? Que são conjuntos. Eu vou só voltar um passo aí, vou trazer list novamente para a aula de hoje, só para a gente poder comparar. Eu acho que é uma pergunta até de entrevista, que um colega meu, inclusive, não conseguiu responder a diferença entre list e set. Então eu vou buscar um pouco do conhecimento que nós já vimos, tá? Para comparar. Vamos lá. Imagina eu criar uma variável, vou chamar de list aqui, do tipo listoff, de inteiros mesmo, tá? Então vou colocar aqui 5, 3, 1, 2, 14, qualquer variação aqui de números, tá? Sem ordem nenhuma. E se eu mando imprimir essa lista, turma, vocês percebam que tem uma ordem de inserção, né? Ó, 5, 3, 1, 2, 14, 0. Então nós temos algumas diferenças básicas para o set. Eu penso aqui talvez em 3 diferenças que impacta mais, tá? Primeiro que o set ele não é ordenado, tá? E claro, depende da implementação, mas eu estou falando da estrutura set, tá? Não é ordenada. A estrutura set não aceita duplicação de valores. E a estrutura set não trabalha com índices. Então são 3 pontos que eu acho que vocês devem aprender, tá? Em relação à diferença do list. Beleza, vamos ver na prática isso, tá? Então criei uma lista, imprimi e me mostrou aqui, ó, na ordem de inserção. Eu vou criar agora uma set e olha como é fácil, né? Eu já falei isso várias vezes, que as linguagens tendem a ter um padrão de desenvolvimento. O Kotlin é muito bom nisso. Ele traz uma harmonia nos comandos para facilitar a nossa vida. Porque quando eu não sei, eu digo, mas eu sei em list, será que set também é um set off? E deu certo, ó. Percebem que o que mudou aqui foi o list, mudou para set, né? E no list mudar para multiple list off, no set também vai ter essa característica, tá? Então a linguagem também é bacana por isso, que ela traz um certo padrão. Muito bem. E se eu quisesse imprimir esse cara aqui, ó, vamos imprimir esse set aqui também, para a gente ver a impressão, o que é que difere, o que é que tem de semelhança aqui entre as duas, né? Ó, aparentemente igual. Beleza, vamos ver as diferenças agora? Se eu colocasse aqui mais um elemento 14, um 5 e um 3, que eu sei que se repetem já, e fizer essa mesma coisa, né, essa mesma inserção aqui dentro, tá? Vamos rodar agora para a gente ver a primeira diferença. Ó, percebem que a lista, ela consegue sim, ela trata essas repetições de maneira como se fosse mais um item, e sem problema, tá? Já no set não, ele não aceita duplicidade, então primeiro ponto esse. O segundo ponto que eu falei da ordenação, né, por inserção, a lista trata isso normal. O set eu falei que não é organizado, porém aqui no Kotlin, pessoal, o set ele implementa, porque eu falei já, mas falar novamente, set é uma interface, é ali um contrato que eu tenho e que quem vai implementar ela gera um comportamento, não esqueçam disso. A gente falou nesse curso já lá no início sobre interface, que eu fiz uma analogia com computador e impressora, onde a gente falou de HP, da Canon, né? Nós falamos, inclusive entramos até no conceito de Solid. Então, por isso que eu falo, ó, cara, não esquece, não pula nenhuma aula não, porque vai precisar dessas aulas, né, no momento agora, por exemplo, de aulas anteriores. Então, o set é uma interface e dependendo da implementação, vai ter comportamentos diferentes. Eu vou mostrar a vocês. Por default, é o linked set, o linked hash set, que é implementado por default. E o linked hash set, ele traz como premissa ali dele, da implementação dele, uma ordenação por inserção. Claro, ele não vai tirar a essência do set, que é não duplicidade, tá? Mas ele traz esse cara aqui por default. Isso aqui é porque ele controla isso e controla, não sei se eu vou lembrar o nome, tá? Mas é uma list double, é uma implementação dupla de lista encadeada, é isso, tá? Dupla encadeada, que ele faz com que, quando ele está gerenciando um set, ele tem uma lista com os índices para saber quem é o posterior, o valor posterior desse primeiro, o valor anterior e posterior do segundo, que é exatamente por isso que é duplo encadeamento, tá? E no último ele sabe quem é o anterior, porque o posterior é nulo, assim como o 5 anterior é nulo, tá? Então por isso ele consegue nos garantir aqui, ó,
pelo menos a ordem de inserção, porque por default ele coloca link de hash set. Tudo bem? Muito bem. Então essa é a diferença básica, tá? Na próxima aula a gente vai entender como é que eu posso adicionar ou remover. Só que antes de você sair dessa aula, perceba uma outra diferença aqui que é bem interessante, tá? No list, por exemplo, eu não posso adicionar, eu não posso remover, remove, mas eu tenho o meu índice, né? Qual é o elemento do índice 0? Esse caso aqui seria o número 5, né? Índice 0, número 5. Quando eu trato de set e apenas de set sem ser mutável, eu tenho as mesmas características do list, ó. Eu tenho set que eu não posso adicionar, eu tenho set que eu não posso remover, mas eu tenho set, turma, que eu não tenho índice. Então esse comando aqui, ó, de pegar índice 0, por exemplo, no set, não existe. Não existe também usar aquele get, né? Ponto get índice 0, porque eu não tenho índice, então eu não consigo manipular os elementos de um set através dos seus índices, beleza? Próxima aula, agora sim estamos terminando, próxima aula a gente vai ver a questão do mutable set e ver como as manipulações e as implementações possíveis para set, beleza? Abraço e até daqui a pouco.